Nesse vídeo de agora, nós vamos falar de 4 assuntos. Primeiro assunto, Oswaldo Eustáquio. A justiça brasileira tomou mais uma, perdeu mais uma, e agora é definitivo. Vamos falar também do advogado do Bolsonaro, colocando um advogado esquerdista militante no seu devido lugar. Vamos falar também do Flávio Dino. O Flávio Dino e sua sanha para regularizar, ou podemos dizer, censurar, né, as redes sociais. E também vamos falar sobre um mico grande, um mico King Kong do Procurador da República. Esse cometeu uma grande gafe, parece quinta série. Mas antes que eu coloque todas essas matérias, eu sei que você já está ansioso para que a gente trate desses assuntos. Se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo para os seus amigos de direita ou de esquerda, nos grupos, para que o nosso canal cresça e mais pessoas fiquem informadas do que está acontecendo no Brasil e a gente possa debater os assuntos que estão aqui. Então, aproveite agora, já chega e dá aquele like legal, já curta, compartilhe. Vamos direto para a matéria. A matéria aqui foi o Vinícius Carrion que republicou matéria do Globo. Espanha rejeita recurso do Brasil e sepulta extradição de Oswaldo Eustáquio. Ou seja, a matéria foi escrita aqui por Rodrigo de Castro, jornalista do Globo, né? E a matéria diz o seguinte: o Tribunal Espanhol rejeitou novamente o recurso do Brasil e não há mais possibilidade de recorrer, segundo 3 fontes do governo confirmaram a coluna. Então, 3 fontes do governo confirmou para a coluna do Globo. E a gente vê aqui que pelo menos o Oswaldo Eustáquio vai ter fôlego, vai ficar tranquilo ali e ele não vai ser extraditado, não vai ser preso, né? Com essas covardias que têm acontecido no 8 de janeiro. E o nosso canal aqui, ele trata com seriedade os assuntos. Hoje a gente tem que ter cuidado para a gente falar, para que a gente não seja, vamos dizer, sofrer uma ação, sofrer alguma coisa. Então, a gente traz aqui a realidade dos fatos, mas com coerência e com cuidado, para que a gente não fale coisas que não devem ser faladas e não induza você também a falar coisas que não devem ser faladas. Ou seja, nós temos que ter cuidado nos dias que nós estamos vivendo, porque os dias que nós estamos vivendo são tenebrosos. E a segunda matéria de hoje, que eu vou falar aqui, como disse para vocês, olha essa matéria, o mico do procurador. Essa matéria estou trazendo lá do Silvio Navarro, jornalista que eu gosto muito, e o mico, a gafe que o procurador fala aqui, o Paulo Gonet. Vou colocar para vocês agora, para vocês ouvirem. No dia 2 de janeiro de 2023, senhor ministro relator, o ex-presidente recebeu mensagem de Maurício Pazini Brandão, major brigadeiro da Aeronáutica, que informava: o plano foi complementado com as contribuições de sua equipe. Aguardamos na esperança de que será implementado. Bom dia. A minha tropa, aí vem entre parênteses, continua com sangue nos olhos. Bom dia. Feliz ano novo. Conversa hoje com o Amir. Desmobilizamos a tropa ou permanecemos em alerta? Eu gostaria de ouvir do senhor Bolsonaro o contexto dessa conversa, por que a tropa estaria mobilizando. Ele mandou para quem esse e-mail, esse zap? Ele mandou para quem? Foi recebido, o senhor teria recebido do senhor Maurício Pazini Brandão, major brigadeiro da Aeronáutica. Olha, eu cortei quase todos os meus contatos quando saí do Brasil. O Pazini é um brigadeiro da reserva, professor do ITA. Não tem tropa nenhuma com ele. Gente, você viu aqui a gafe dele, a besteira que o procurador falou, e o Bolsonaro respondeu com toda a firmeza: pera lá, que tropa, meu amigo? O cara da reserva não tem tropa nenhuma. Que pergunta mais estapafúrdia essa sua? E tem um comentário aqui da menina que ela deixou, ela colocou assim, ó: a nação brasileira de bem pergunta:
o Paulo Gonet é professor da quinta série, olha a que ponto nós chegamos. O procurador não sabe nem elaborar as perguntas, ele mesmo entra em contradição com a coisa dessa. O cara falou que ele ia colocar as tropas e o Bolsonaro vem e rebate. Que tropa, meu filho? Tá ficando birulei? O cara não tem tropa nenhuma, não. Ele é da reserva. E já viu o general de reserva ter tropa? A outra matéria que eu falei para vocês que eu ia trazer, olha só. O advogado do Bolsonaro, ele dá uma aula e destrói militante da Globo. Quando a gente fala da Globo, realmente são militantes de esquerda que ganham para falar mal da direita e tentar minar a imagem do Bolsonaro e da direita, para que o PT e a esquerda se perpetuem no governo. O Pix com Bolsonaro não caía. Vamos direto para a matéria. Que houve um reconhecimento de responsabilidade. Aliás, houve, na verdade, uma confissão, né? Sem reconhecimento de responsabilidade, né? Em relação a esses delitos que foram imputados ao Bolsonaro, né? E o filho parece que é um braço internacional de defesa dessas teses e de comprometimento das nossas instituições. Eu precisaria avaliar melhor, evidentemente, para me manifestar, as reuniões das quais ele está participando e qual é a relação direta que ele tem com esses últimos episódios de questionamentos, inclusive das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, em primeiro lugar, com todo respeito, eu sugiro ao meu colega que tome conhecimento melhor, tome pé melhor dos elementos dessa ação penal, né? Ele já começa dando uma lapada, falando para ele, meu irmão, meu colega aí, o advogado, tome conhecimento, você está falando coisa que não existe. Ele já começa aí colocando o advogado no lugar dele. Vai verificar que ela não tem o menor fundamento. Não há um único elemento que conecte o presidente Bolsonaro aos atos do 8 de janeiro. Lamentavelmente, este processo é mais um triste episódio da judicialização da política e da politização da justiça, com a malsinada e famigerada instrumentalização da justiça para sufocar uma linha de pensamento conservador. Sobre o deputado Eduardo Bolsonaro, aliás, é um excelente exemplo exatamente do que eu acabei de falar. O deputado Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos para passar uma viagem de uma semana com esposa e filhos. Quando lá estava, o deputado Lindbergh Farias ingressa com uma representação requerendo a cassação do passaporte, justamente aduzindo que o deputado não poderia fazer críticas, e aí usaram, o meu colega Marco Aurélio usa o verbo criticar, inclusive, acertadamente, não atacar, criticar a Suprema Corte fora do Brasil. Bem, liberdade de expressão, ela não tem limitação de soberania. O indivíduo pode criticar a instituição que ele quiser onde ele estiver, né? O que aconteceu foi que o Procurador-Geral da República, o ministro Moraes, não decidiam isso, sinalizando que provavelmente, se ele regressasse ao Brasil, teria seu passaporte cassado. Ao que determinou a decisão dele, decisão dura, o indivíduo viaja para permanecer uma semana e acaba tendo que se mudar para os Estados Unidos para não ter sua liberdade de ir e vir cerceada. Uma hora depois, em que o deputado anuncia que irá permanecer nos Estados Unidos, sai a decisão determinando o arquivamento e taxativamente dizendo que ele não vinha fazendo nada de ilegal. Muito bem. Dali por diante, em dado momento, passam-se aí semanas, o secretário de Estado, Marco Rubio, em uma arguição dentro do Congresso americano, menciona que há o estudo de aplicação de sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Bem, a partir de então, o Procurador-Geral da República decide então abrir uma nova investigação em torno do deputado Eduardo Bolsonaro. Note que entre o arquivamento da primeira e a abertura da segunda, o deputado não teve nenhum tipo de atitude diferente daquelas que o Procurador-Geral da República disse não consistirem em nenhum ato ilegal para arquivar o primeiro episódio. O deputado Eduardo não está praticando nenhum crime ali. O que lhe é imputado num contorcionismo digno do Cirque du Soleil é coação no curso do processo. Coação é crime praticado mediante violência ou grave ameaça. Onde houve violência e grave ameaça aqui? Ou criticar o governo brasileiro, a Suprema Corte brasileira, é uma grave ameaça? A grave ameaça, para que se caracterize, o indivíduo tem que deter em suas mãos o poder de constranger outro. Eduardo Bolsonaro não tem poder de aplicar sanções a ministros da Suprema Corte. O único poder que ele tem é o de se indignar e de buscar ajuda internacional diante do que acontece no Brasil hoje, não apenas em relação ao pai dele,
mas a liberdade de expressão de todo um movimento político conservador que, de novo, tem sido perseguido pela instrumentalização da justiça. Gente, isso que eles estão acusando o Eduardo Bolsonaro, eles fizeram lá no passado. O Gleisi teve lá até na Al Jazeera, um negócio assim. Uma televisão, Al Jazeera, é um negócio meio diferente de falar. Esse povo lá do Oriente Médio, lá tem muitos lá que são ditadores, e a Gleisi foi lá. Aí estão acusando o Eduardo Bolsonaro de se defender. Gente, eu quero perguntar a você que é patriota, você que é conservador, que você que é direita, sabendo da real situação que está aqui, com essas eminentes ameaças de passaporte e prisão, você ficaria aqui ou você iria procurar uma saída para que não fosse preso e que trouxesse à luz para os americanos, para ali onde que ele está ali nos Estados Unidos, procurando junto aos deputados, a Câmara dos Deputados ali, senadores, mostrando o que está acontecendo no Brasil. Eu, na minha sã consciência, olha, eu tenho filhos pequenos, eu tenho aqui minha esposa e tal, eu não vou ficar preso por uma coisa que eu não estou cometendo crime nenhum. Eu apenas estou criticando, eu apenas estou colocando a minha opinião. A minha opinião é essa. Não concordo com o Supremo, não concordo com o governo, assim como o Jair Messias Bolsonaro, o pai do Eduardo Bolsonaro, ele era presidente, a esquerda criticava. Todos criticavam. O próprio judiciário sempre barrando, sempre derrubando os decretos. A mídia, então, batia pesado. Vamos para o próximo, porque está ficando longo já o nosso vídeo. Eu não quero prender vocês aqui muito tempo. E vamos para o último vídeo de hoje, que também é bem importante. O Dino. O Dino foi um que falou sobre as urnas, né? E agora está aqui, brigando para regulamentação e regulação das redes sociais. Ele quer travar o nosso direito de falar. Ele quer calar a direita, porque a direita tem voz aqui. A direita tem voz aqui no canal. A direita tem voz nos canais de direita no YouTube, principalmente em todas as redes sociais. A direita é forte. A esquerda não tem essa articulação. Ela não tem pessoas que são dispostas a vir e mostrar. Então elas ficam trazendo aquelas narrativas ali, aquelas coisas ali que todo mundo já sabe, aquela coisinha que eles vão falar sempre, mas não mostra as verdades, né? Então nós estamos trazendo aqui, hoje, mostrando para você o que está acontecendo no Brasil. O nosso direito sendo cerceado, de não poder mais falar, se expressar, de falar aquilo que nós pensamos. Como o próprio advogado Paulo, muito bom advogado, por sinal, do Jair Messias Bolsonaro, ele falou, os direitos. O Eduardo Bolsonaro estava procurando os seus direitos. Estava indo ali procurando o direito. E outra, não pode mais falar de um juiz, você não concordar que a sentença que ele deu, ou o caminho que está tomando, não é o que você concorda? O presidente com as ações você não pode mais criticar? Claro que não. Vamos voltar aqui ao assunto do Dino. O Dino diz o seguinte, a matéria da revista Oeste, gosto de citar a fonte para vocês, diz o seguinte, nesta quarta-feira, 11, o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal votou para regular as redes sociais. Dessa forma, Dino decidiu pela responsabilização das plataformas digitais por conteúdos publicados por terceiros. Ou seja, veja bem, eu estou aqui no YouTube. Você também pode estar aí no YouTube. Não sei se você está ou alguma outra plataforma. Aí eu venho e falo algo aqui. Eu sou responsável pela minha fala. Eu sou responsável pelos meus atos. Aí quer responsabilizar as plataformas por aquilo que eu disse, eu fiz, falei, postei ou a minha imagem. Alguma coisa assim que é responsabilizar. Eu acho isso
totalmente fora do contexto, fora do padrão, até porque existe já lei no Brasil, está tipificado. Existe lei no Brasil que pune isso. Tem lei de dano moral, de uma série de leis que punem isso aí, né? Calúnia, difamação, uma série de leis que você pode acionar na justiça contra um devido indivíduo que fala ou faz alguma coisa contra a honra de alguém. Então, isso aqui só mostra que o Brasil, com o comunista Dino, como ele disse, né, que o Lula falou que entrou um comunista lá, o Dino é um comunista. Eu vou colocar vou só baixar a foto aqui para vocês verem, tá? Só baixar a foto aqui para vocês verem. Um ministro que faz o L deveria ser totalmente proibido, tanto de direita como esquerda. Essa é a minha opinião, gente. Um ministro, um juiz, ele tinha que ser escolhido pelo povo e que não ficasse perpétuo ali, que não fosse vitalício. Eu acredito que votação seria bom, mas também tinha que ter responsabilidade, porque hoje a gente vê que o crime organizado está mais organizado que o governo, e o crime organizado pode colocar muitas pessoas. Então, num país sério, um país que não houvesse corrupção, a coisa mais certa era ter eleições para o judiciário. Eu vou só terminar a matéria aqui, lendo o restinho. O ponto central do debate é a validade ou não do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Em linhas gerais, o dispositivo estabelece que as Big Techs só podem ser punidas por post de outros se desobedecerem uma medida judicial que determine sua remoção, né? Então, quando você vai postar, se tem conteúdos impróprios ali, contra crianças, uma série de coisas, violência, as redes sociais fazem uma análise e não permite. Isso já está regulamentado. Agora, opiniões, aí é complicado, né? Então, hoje eu quase não pedi você. Falei muito, né? Eu ando falante pra caramba, falando muito. E eu não pedi você para se inscrever no canal. E se você ficou comigo até o final, se inscreva. Deixe seu comentário. Fala, Denis, fiquei com você até o final. Concordo plenamente com o que você está falando. Eu discordo disso, eu discordo daquilo. Coloque nos comentários. Afinal de contas, a gente está aqui para evoluir uns com os outros. Essa é a grande realidade. Nós estamos aqui para aprender. Afinal de contas, ninguém é detentor da verdade. Todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos evoluindo. E é muito importante quando você vem aqui e comenta, deixa o seu comentário, eu aprendo com você. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.